Olá a todos! Espero que esse vídeo vai encontrar você gozando de paz, alegria, harmonia, juntamente com a sua família. Hoje eu estou passando rapidamente aqui para trazer uma pequena meditação acerca do livro de Lamentações. Lamentações, capítulo 3, versículo 39, que nos diz: de queixa o homem. E lá mesmo faz uma pergunta e a resposta já está no mesmo versículo. Queixa-se dos seus próprios pecados. O livro de Lamentações, ele é composto de 5 capítulos. E, se eu não me engano, os 3 primeiros capítulos os 2 primeiros têm 22 versículos cada um, sendo que o terceiro capítulo é 64 versículos, né? E o livro de Lamentações é exatamente isso. Ele fala sobre o lamento do povo de Jerusalém, do povo de Israel, que estava vivendo um momento terrível por desobediência. Segundo alguns estudiosos, provavelmente esse livro foi escrito por Jeremias, mas não se tem assim uma certeza, né? São especulações de que o próprio Jeremias escreveu esse livro. E esse livro ele fala sobre os lamentos de Israel, que estavam passando por um momento terrível, porém merecido pela desobediência do povo. O povo passou por situações de fome, de desespero, de coisas assim terríveis, devido à conduta de desobediência ao Senhor. E ele faz um contraposto ali com o livro de Jó, né? Porque Lamentações, o povo estava lamentando, chorando por algo que eles mereciam passar, que eles tinham buscado, como eu acabei de falar agora. De que se queixa o homem, né? Dos seus próprios pecados. Eles estavam se queixando devido às suas próprias ações. Já o livro de Jó nos fala, né, que Jó ali lamentou e tudo, mas ele estava passando por uma situação que ele não merecia. E contraposto, o povo de Israel estava passando por um momento terrível devido à falta de desobediência. E eu meditando acerca da palavra de Deus, acerca do livro também de Gênesis, ali quando fala dos poços ali que foram tapados, né? De Isaac ali, que os filisteus tapam os poços que eram do pai, da descendência dele, e ele começa a prosperar ali, tapa os poços dele. E eu já me lembrando de que muitas das vezes nós mesmos é que tampamos nossos poços, né? Não precisa nem de nenhum adversário, nós mesmos tampamos nossos poços, como está falando aqui na palavra, né? De que se queixa, porque se queixa porque foi procurar problemas. E assim também é na nossa vida. Muitas das vezes, por não pensarmos um pouco, queremos vivermos momentos, nós pagamos um preço muito alto. Deus, ele é maravilhoso e ele é um pai mesmo que nos aconselha. A maior revelação para o povo de Deus é a própria palavra. Na palavra de Deus, Deus se revela para nós. Deus mostra quem ele é. Deus mostra os sonhos, os projetos dele para a nossa vida. Porém, Deus também requer do povo dele obediência, né? Submissão ao querer e à vontade dele, que como pai sempre quer o melhor para o filho. Deus não é diferente. Ele sempre quer o melhor para nós. A palavra de Deus diz que os sonhos dele para nós são maiores que os sonhos dele. Mas muitas das vezes, nós como filhinho desobediente, como filhinho aventureiro, queremos viver o nosso momento, tomar as nossas próprias decisões. E muitas das vezes te digo que 99,9% o preço a se pagar é muito alto. Hoje eu estava meditando acerca de algumas situações que chegam, né? Através de testemunhos, na internet, estava vendo um testemunho e eu fiquei lembrando do laço, né? O laço do passarinheiro. Quando eu era criança, eu não fazia isso, mas os meninos faziam muito isso. Eles caçavam passarinho, às vezes para botar em gaiola, mas na maioria das vezes era para comer mesmo, né? Eles iam pro mato onde tinha muito passarinho e eles armavam uma arapuca, né? E eles colocavam um negócio que era preto assim, era um visgo.
era um visgo preto, e eles armavam toda uma situação ali de uma arapuca, e o pássaro ia ali para comer, né, para matar sua sede, sua fome ali, sua fome, e ele ia pegar ali para comer algo, o visgo agarrava nele, né, nas patinhas dele, e ele ficava preso ali, e infelizmente ele se perdia. E assim é o ser humano. Muitas das vezes o adversário ele arma laços, sabe? Tem até um louvor que fala: o inimigo tenta laços, embaraços, né? Então é assim o adversário, ele está sempre armando laços e situações. E muitas das vezes, em todas as vezes, não vou dizer a maioria não, todas, Deus sempre dá um alerta. Deus sempre, olha, acende aquele sinal vermelho. Olha, não vai por aí, não vai por aí, que isso aí não é bom para você. Sai daí, não coloque seu pé aí, isso é visgo, isso é laço, né? Mas o homem, que eu digo homem, mulher, todos, né? Que é desejando viver momentos de alegria, de prazer, de regozijo, passageiros e momentâneos, acabam pagando um alto preço. E hoje eu estava meditando sobre isso, eu falei, meu Deus, e não é só como aquele visgo, mas os laços do adversário, eles são muito bem preparados, ele não faz de qualquer maneira. E é como, vou te falar o que é como, eu já tomei choque, já fiquei agarrado em fio, eu sei como é que é. É como você olha, né, por exemplo, uma criança olha para uma tomada e tem aquele desejo de botar o dedinho ali, e você acha, como uma criança, que você vai botar o seu dedinho ali, você vai puxar e vai soltar. Só que não. O adversário, ele arma muito bem, ele prepara muito bem, sabe, as ciladas dele. Antes de ele dar o bote, ele deixa tudo preparado de uma maneira que a pessoa não consegue sair. Mesmo que queira sair daquela situação, fica presa ali. Como uma energia, né? Como se coloca o dedo ali numa tomada e a pessoa pensa que vai puxar rápido e não consegue soltar. Assim são os laços do adversário. Muitas das vezes a pessoa pensa, você pensa que você vai passar aquele momento ali de prazer, um momento de emoção, um momento de regozijo, de ouvir algo que você está desejando muito ouvir, e aquilo vai te trazer um prazer, uma alegria, só que é momentânea e o preço é muito alto. Não vale a pena. Você for estudar livro de Lamentações, você vai ver que o preço pago pela desobediência daquele povo foi muito grande. Uma coisa que me marcou muito é que ali fala, e eu não estou te falando de conto de fadas, aquilo realmente aconteceu, são fatos verídicos, aconteceram. Mulheres que eram mulheres amorosas, mulheres doces, que devoraram seus próprios filhos, comeram seus filhos. A palavra fala isso, se você for lá ver, você vai ver isso. Comeram seus filhos de tanta fome, porque eles ficaram cercados, não tinha comida. Eles foram cercados e eles passaram coisas na vida deles que eles nunca imaginaram, devido a momentos de prazer, momentos que desobedeceram a Deus, momentos que afrontaram o Senhor, e Deus alertou, Deus falou, Deus usou os profetas, mas eles não quiseram obedecer e o preço foi muito alto. E agora eu estou aqui para falar para você, analise muito antes de você tomar uma decisão, analise muito toda a situação, porque eu quero falar para você que esse povo estava sofrendo algo ali em âmbito nacional. Não foi só uma pessoa que pagou um preço, não foi só um grupo de pessoas, foi nacional. Toda aquela nação pagou o preço da desobediência. Então eu quero dizer para você que as suas atitudes, talvez você esteja pensando, não, mas a vida é minha, né? A decisão é minha, eu quero viver esse momento, eu quero. Só que as suas atitudes também vão acarretar dores, situações difíceis para outras pessoas ligadas a você, ligadas de alguma maneira a essa situação. Então eu quero aqui diante de Deus dizer para você, pense bem antes de você tomar qualquer decisão em relação a uma situação que você já está alerta, que já está mostrando que tem algo aí que não está correto. Pense bem, porque o preço da desobediência é muito alto. Eu estou aqui para falar para você, é muito
alto o preço de desobedecer ao Senhor. Para obedecer a Deus, nós precisamos abrir mão de muitas coisas, sabe? Abrir mão de nós mesmos, do nosso querer, do nosso eu, das nossas próprias decisões, imaginações e desejos. Porém, é algo maravilhoso você estar guardado debaixo das asas do Onipotente. Deus, Ele é fiel, Ele é um Pai amoroso, Ele é um Pai que cuida dos seus filhos, Ele é um Pai presente, Alaraçúbia. Ele é um Pai que aconselha, que te abraça, que está contigo, mesmo no momento de dor, porque para obedecer tem hora que você precisar chorar, não vai ser fácil, mas Ele vai estar ao teu lado. A palavra nos fala de 3 rapazes que estavam ali num lugar, numa cidade estranha, foram levados cativos ali também. Esses 3 moços eram do povo de Deus. E isso são fatos, falando de historinha não, tá? Isso realmente aconteceu. E num dado momento, naquele lugar onde eles estavam vivendo, naquela cidade, toda a cidade foi convidada a reverenciar um outro Deus, a reverenciar um homem. E eles, por serem servos do Deus vivo, não reverenciavam outro Deus. Porque todo homem e mulher que serve a Deus não faz reverência a outros deuses. E eles, mesmo com o dano da sua própria vida, aleluia, eles não retrocederam, não voltaram atrás. Continuaram firmes em servir ao Senhor e foram parar dentro de uma fornalha de fogo ardente para serem mortos naquela fornalha. E a palavra é clara quando nos diz que o rei olhou e viu 4 homens ali dentro. Por quê? O nosso Deus, Ele passa conosco. Não é fácil obedecer. Não é fácil se manter limpo no meio do mundo de destruição. Quando tudo ao nosso lado está se acabando. Você se manter íntegro. Porém, o Senhor nos fortalece de tudo aquilo que nós precisamos para nos mantermos na presença dEle. Ele nos sustenta não só de pão, de coisas físicas, mas emocionalmente e principalmente espiritualmente, porque há uma guerra, há uma batalha sendo travada. Mas eu quero te dizer que vale a pena. Resista ao mal. Pense bem antes de tomar qualquer decisão acerca de prazeres momentâneos. A palavra também nos fala de um homem chamado Esaú, que chegou cansado do campo, ele estava com muita fome. E ele foi ali levado a abrir mão da primogenitura dele, da bênção do primogênito, por causa de um prato de lentilha. Aquela fome física dele passou, aquele prato passou, e ele perdeu algo muito mais importante. Não abra mão daquilo que Deus tem na tua vida. Não abra mão do teu chamado. Não abra mão. Não vai valer a pena. Que você não possa ser um desses que está se lamentando pelos seus próprios pecados, pelas suas próprias más escolhas. Resista só mais um pouquinho de tempo e aquilo que está para vir virá. Aleluia. E vai valer a pena. Então, nessa noite eu estou aqui para falar para você que o preço da desobediência é muito doloroso. Então não pague esse preço. Continue firme na presença, continue obedecendo, continue buscando fazer as coisas certas, tomando a decisão, mesmo com o seu dano, mas fazendo o que é certo, o que é correto. Não se renda às coisas desse mundo, porque tudo isso vai passar. Vai passar. Esse desejo seu, essa carência que você está sentindo agora, de ouvir uma voz, um sussurro, um cheiro, vai passar. Tudo isso vai passar.
Então, tome a melhor decisão, que é ficar na presença do nosso Pai querido. Ele cuida de nós. Tá carente? Dobra o teu joelho e vai orar. Clame ao Senhor. Peça para Ele trazer um regozijo para o teu coração e Ele vai te encher de paz. Ele vai te encher da graça dEle. Ele vai se alegrar com a tua obediência. Aleluias! Ele vai te honrar. E é tão maravilhoso viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, nesse dia, viva o melhor de Deus para a sua vida. Obedeça. Não se renda ao prato de lentilha. Não dobre o teu joelho diante do mundo, mas permaneça firme na presença daquele que te chamou e pagou um alto preço pela sua vida, pela sua família. Pense naqueles que estão junto com você. Pense na sua família. Pense que não é só você. As suas decisões também vão acarretar algo na vida de pessoas próximas de você também. E é até aqui. Que Deus possa abençoar a sua vida. E não se esqueça.